Olá, boa noite para todo mundo que vê esse vídeo que eu vou gravar aqui bem rápido. Eu queria compartilhar aqui com as pessoas que visualizarem esse vídeo depois. Eu acabei de chegar em casa, vim de uma reunião de adoração a Deus, junto com alguns amigos, alguns irmãos. E hoje nós ouvimos uma palavra que foi falada pelo nosso irmão Alex. Ele escolheu o texto no livro de Gênesis, no capítulo 3, e me chamou bastante atenção algumas partes da fala dele sobre a postura que o primeiro casal ali no livro de Gênesis, eles tiveram diante daquilo que Deus havia proporcionado para eles ali, não é? E o Alex comentou que Adão e Eva, que estavam ali no jardim, Gênesis capítulo 3, eles tiveram um privilégio, né? Foi um presente de Deus para eles estarem naquele lugar, cercado de tudo que eles necessitavam e ainda assim sendo protegidos por Deus naquele lugar, sendo abençoados com todo tipo de coisa que eles necessitavam para viver uma vida tranquila, uma vida sossegada. Eles fizeram a escolha errada, né? Agora veja, eles desfrutavam do cuidado de Deus, eles desfrutavam da providência de Deus através da natureza, da criação, tudo que Deus fez ali. É o relato de Gênesis capítulo 3, quando Deus termina toda a obra da criação e coloca ali o casal para poder desfrutar das bênçãos de Deus. O Alex enfatizou muito a questão de que o lugar ele não determina a postura da pessoa, né? De que eles tinham tudo ali para serem fiéis a Deus, né? Para eles serem agradecidos a Deus por tudo que Deus estava dando para eles ali naquele lugar. E você sabe que eu vim para casa agora e fiquei pensativo, rapaz. Às vezes nós arrumamos uma série de desculpas, colocamos aí uma série de questões de o porquê às vezes nós tomamos decisões equivocadas, porque que às vezes a gente faz escolhas erradas e etc, né? Na maioria das vezes a gente culpa os outros, a gente culpa as circunstâncias e etc. E olha, eu fui extremamente abençoado com a palavra que eu ouvi hoje lá pela vida do Alex, viu? Extremamente abençoado. Se eu fosse resumir ali o que nós ouvimos naquela reunião, eu poderia dizer o seguinte: qualquer pessoa precisa estar consciente do que quer. Qualquer pessoa precisa estar decidida dentro de si própria em relação ao que quer diante de Deus, diante do próximo, diante da sociedade de modo geral. O exemplo que o Alex usou hoje ao falar essa palavra para todos nós que estávamos lá foi extremamente acertado mesmo, né? Foi algo assim muito bom. Tem pessoas que mesmo vivendo momentos difíceis, vivenciando dificuldades, habitando em lugares de grande dificuldade, não perdem o propósito de manter o seu caráter, de manter a sua palavra e, acima de tudo, de permanecerem fiéis a Deus, aos propósitos de Deus no seu dia a dia, na sua... são pessoas resolutas, né?
não se deixam levar por ambiente, por pessoas, etc, etc. O Adão e a Eva, que é a narrativa do livro de Gênesis, estavam num paraíso, foi o que o Alex falou para nós hoje lá, e lá fizeram a escolha errada. Aí talvez alguém pode dizer, mas eles foram influenciados pelo diabo, que foi lá usando aquela característica da serpente para poder tentar eles. Era simples, era só eles dizerem, não, nós não queremos ceder ao seu argumento, ao seu chaveco, né? A sua proposta de que nós seremos melhores do que aquilo que Deus tem proposto para nós hoje, que para eles eram viver em paz, viverem tranquilos, gozarem da presença do Criador que estava com eles ali constantemente no jardim. A narrativa do livro de Gênesis vai dizer que diariamente, né, Deus passava por ali para vê-los, para ter um relacionamento com eles, e era uma bênção, era uma coisa muito tranquila, né? Então, eu acho que não adianta a gente arrumar desculpa quando a gente erra. Não adianta arrumar desculpa. O Adão e a Eva, né? O Adão colocou a culpa na mulher, foi a Eva, foi a mulher que o Senhor me deu, e a Eva já transferiu a culpa para a cobra, para a serpente, foi a serpente me enganou e eu comi, e Deus simplesmente tratou com cada um deles na medida da escolha errada que eles fizeram. Deus disse, olha, independente de quem te influenciou, de quem te incitou a tomar a decisão errada, o meu negócio é com você. A minha tratativa foi com você. Então, veja que a bondade de Deus, gente, o carinho de Deus por nós, que somos obras das mãos de Deus, é muito grande, mas Deus não nos isenta das nossas responsabilidades. Deus, ele não nos faz inocentes quando nós somos culpados, em momento nenhum, tá certo? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro casal lá sofreu a consequência da ação deles, perderam aquela bênção, aquela tranquilidade que eles tinham, porque fizeram uma escolha errada. Hoje, nossa, a gente quer atribuir todo tipo de equívoco que a gente comete aos outros, a terceiros, e na maioria das vezes ao diabo, né? Ao diabo. Interessante que o diabo estava na cena lá, na narrativa de Gênesis, ele estava lá. Só que Deus não isentou nem o Adão nem a Eva da culpa. Deus falou, bom, daqui a pouco eu trato com o diabo, mas primeiro eu vou tratar com vocês, porque o diabo não amarrou o pé de vocês, o diabo não forçou vocês com uma metralhadora na cabeça, ele só argumentou. Então, gente, foi uma ótima palavra nós tivemos hoje ali. Deus abençoe a vida do Alex, que nos trouxe essa palavra. E eu fiquei aqui pensativo e cheguei em casa agora e resolvi compartilhar essa ideia com você que vai ver o vídeo, que está vendo e etc. Tá bom? Toma cuidado com as suas escolhas. Toma cuidado com as suas decisões, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, está sempre pronto a perdoar. Só que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas nos trarão depois colheitas, não é? Nos trarão depois frutos, e são inevitáveis, tá certo? E o interessante é que Deus, ele não evita que nós colhemos os frutos das nossas escolhas. Uma coisa ele faz, né? Ele é tão bondoso que ele nos poupa, ele não nos deixa ir por água abaixo. Ele nos dá sempre uma nova oportunidade de recomeçar. Mas como faz parte do caráter de Deus a justiça, da sua natureza, né? A justiça, é normal que ele nos deixe colher os frutos das nossas escolhas. Tá certo?
Então Deus abençoe sua vida. Pensa nisso aí. Não é à toa que Deus deixou um livro, né? Inspirou homens das mais diversas características, homens letrados, homens simples, homens do campo, homens das mais diversas características para compilar todo o livro dele, não é? Porque aqui a gente encontra toda a vontade de Deus para nós, encontra as escolhas que devemos fazer, não é? No livro aqui, tá bom? Então, Alex, Deus te abençoe pela palavra. Deus abençoe os irmãos, tá? Estão aí me saudando com a paz. Deus abençoe cada um das irmãs, dos irmãos também, dos amigos. Nossas escolhas nos trarão a nossa tranquilidade ou a perca do nosso sono. Tá certo? Deus fez o ser humano com a capacidade de escolher, de raciocinar, de usar o cérebro para fazer escolhas boas, né? E, no entanto, muitas vezes a gente faz escolhas extremamente equivocadas. E quando o resultado vem, se não sempre, na maioria das vezes, a gente quer culpar os outros, né? A gente quer dizer, foi por causa disso, foi por causa das circunstâncias, etc, etc. Eu queria terminar esse comentário dizendo o que o Alex falou para a gente lá na reunião. Ele falou, gente, presta bem atenção. Adão e Eva estavam num paraíso. E mesmo assim se sentiram insatisfeitos. Mas não é brincadeira não, né? Eles estavam no paraíso, num lugar bom, num lugar de delícia, em plena comunhão com Deus. Mas se sentiram insatisfeitos e resolveram ir contra aquilo que Deus havia orientado. Não tenha dúvida, o plano de Deus para a sua vida, a fidelidade, a verdade, a bondade, a misericórdia, o perdão, vai ser sempre a melhor escolha, porque se Deus nos fez, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, não vá contra essas coisas, achando que você vai obter melhor resultado que você não vai ter. Você não vai ter. No final, você vai ver que era melhor ter permanecido no plano de Deus, na vontade de Deus, do que fazer a escolha equivocada. Tá certo? Paz, irmã Marisa, irmã Miriam, irmão Noel, irmã Viviane, Dudu, meu filho, paz para todo mundo aí, irmão Severino de Guarulhos, um abraço para todos vocês. Vamos permanecer, gente, vamos permanecer no plano de Deus na nossa vida, que é tranquilidade, amor ao próximo, né? Vingança no coração jamais, sempre bondade, misericórdia, mansidão, fraternidade, compartilhar, socorrer, que é sempre o melhor de Deus para nós. Aí a nossa vida se torna um pedaço do paraíso, se torna um pedaço do paraíso de Deus, porque isso vai estar dentro de cada um de nós e é isso que Deus quer para a gente, tá bom? Deus abençoe todos vocês aí, forte abraço e bom descanso para todo mundo. Deus abençoe.